Mano, essa garota jamais imaginou que seria usada como um sacrifício em um casamento político, mas o que ela encontrou do outro lado foi completamente diferente do que esperava. Carolina nasceu na família do Duque Sanches e desde pequena viveu na sombra da própria irmã. Enquanto a irmã era considerada um gênio da magia e dos estudos, Carolina se esforçava todos os dias, mas nunca conseguiu alcançá-lo. Carolina estudava tanto que até esquecia de comer e de dormir, mas mesmo assim era chamada de inútil pela família Sanches. Na frente dos outros nobres, a irmã fingia protegê-la para manter a imagem de boa pessoa, mas quando estavam sozinhas, era justamente ela quem mais humilhava Carolina. Depois de um baile, as duas voltavam para a casa de carruagem quando a irmã começou a criticá-la novamente, dizendo que Carolina não fazia parte da família. Enquanto a mãe tinha cabelos pretos e olhos rosados, Carolina nasceu com cabelos cinzentos e olhos vermelhos. E por causa disso, a irmã dizia que nem parecia que elas eram parentes de sangue. Mas ela não parou por aí, também culpava Carolina pela morte da mãe durante o parto e dizia que jamais a perdoaria por isso. Mesmo ouvindo tudo aquilo, Carolina apenas permanecia em silêncio. E ao chegarem na mansão, o mordomo pediu que ela fosse imediatamente ao quarto de hóspedes. E quando entrou, percebeu que o visitante era o próprio rei. Ele explicou que a aliança entre o reino e o império estava prestes a acabar, e que para evitar esse conflito entre os dois países havia apenas uma solução. Uma jovem nobre deveria se casar com o segundo príncipe do império. Só que esse príncipe era conhecido por sua fama cruel. Os rumores diziam que ele eliminava qualquer pessoa sem demonstrar nenhuma misericórdia. O rei explicou que não podia enviar suas próprias filhas e muito menos a irmã de Carolina, já que ela era considerada um prodígio da magia e seria a próxima sacerdotisa sagrada. Naquele instante, Carolina entendeu exatamente o motivo de ser chamada. Sem reclamar, ela aceitou o casamento e disse que faria isso pelo bem do reino. O rei ficou satisfeito e informou que a viagem aconteceria dali a 3 dias. Depois que ele foi embora, apenas Carolina e o pai permaneceram na sala. Foi então que aconteceu algo que ela jamais esperava. O duque perguntou se ela realmente queria aceitar aquele casamento e disse que se ela se arrependesse, tentaria convencer o rei a cancelar tudo. Carolina fica surpresa porque ela sempre acreditou que o pai não gostava dela, mas ele respondeu que isso nunca foi verdade. Ele explicou que havia passado tempo demais trabalhando e acabou negligenciando a própria família. Também disse que Carolina era uma filha muito importante para ele e pela primeira vez Carolina sentiu que era amada e mesmo assim decidiu manter a sua decisão. Ela disse que se casaria pelo bem do reino e que seu único arrependimento era nunca ter tido a chance de escolher um caminho que fosse apenas dela. Mas a criada da irmã ouviu tudo e no dia da partida a irmã apareceu apenas para humilhá-la mais uma vez. Disse que Carolina era apenas um sacrifício para resolver um problema político. Também afirmou que o segundo príncipe jamais amaria uma garota sem talento como ela. Carolina apenas ouviu tudo em silêncio e pensou que aquela seria a última vez que precisaria suportar aquelas palavras. Então se despediu do seu pai entre lágrimas e agradeceu por tudo que ele havia feito por ela naqueles anos. E partiu rumo ao império. Depois de 2 dias e meio de viagem, finalmente chegou ao destino. Para manter o casamento em segredo, ela entrou no império disfarçada como integrante do grupo de cavaleiros. Durante todo o caminho, Carolina acreditava que sua nova vida seria ainda pior. Mas assim que conheceu o segundo príncipe, percebeu que todos os rumores sobre ele eram mentira, porque ele não era um homem cruel que dizia, muito pelo contrário. Desde o primeiro encontro, tratou Carolina com respeito e demonstrou um carinho que ela nunca havia recebido dentro da sua própria casa.